Olá, Edinho, boa noite, tudo jóia? Doutor Rafael, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela presença. Marta, boa noite. Olá, tudo bem? Juan, o pessoal tá entrando aí. Jefferson, Uri, boa noite. O professor Sandra acabou de entrar, chamá-lo. Pera aí, deixa eu chamá-lo aqui. Mandei a solicitação. Boa noite, gente. Herbert já acabou de entrar aí. Agora já vai conseguir mandar a solicitação. Oi, Sandro, boa noite, tudo bom? Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo jóia, prazer mais uma vez estar aqui com você para continuar nosso papo, que da outra vez passou tão rápido, rapaz. Pois é, E, né? e agora queria ver se você dava aquela palhinha, não sei se você está preparado aí. Eu gostei daquela sua palhinha lá tocando, viu? Gostei mesmo, Ah, viu? rapaz, a gente não combinou, eu nem preparei o equipamento, aí não vai ficar Ah, para a próxima. fique tranquilo, tudo certo, mas parabéns mesmo, gostei, você toca bem, gostei mesmo. Ah, obrigado. Nada. Então, a gente estava conversando das carreiras jurídicas, né? Falamos das carreiras do Ministério Público, da magistratura. Eu acho que a gente ia falar das carreiras da advocacia pública, né? E da defensoria pública também, né? Eu até sugiro, né? Porque a gente contou Uhum. muito da nossa história, né? Mais de Sim, 50 sim. concursos, nós dois juntos, né? E um Isso. ponto fundamental aí que eu sempre coloco para quem está assistindo, né? Muitas Uhum. reprovações, né? Sim. João Paulo nem tanto, né? Eu muitas. Não. Na verdade, reprovar, né? Sim. Faz parte do Sim. aprendizado, do caminho, e você tem que aprender, na verdade, a vislumbrar isso, né? Como parte desse processo. E aí eu Sim. vejo muita gente, né? Que nem começou a fazer concurso e já tem uma certa vaidade de querer, né, já galgar aí a aprovação e cria uma expectativa tão grande que quando não consegue fica frustrado, deprimido e abandona tudo, né, João? Aí não É dá. verdade. Eu sempre falo que tem que fazer concurso até, até passar, né? Não se faz concurso para passar, se faz concurso até passar. Eu perdi Exato. alguns concursos também. Eu perdi o MPF, eu perdi TRF da segunda, o TRF da quinta, perdi Procuradoria Federal, perdi Procurador do Banco Central. Perdi alguns. É que na hora que a gente divulga, fala mais dos que passam, mas eu perdi alguns também. E realmente, como você falou, é um aprendizado quando a gente perde. A gente aprende Eu, mais quando perde do que quando passa, né? eu tinha inclusive um blog, né, num site jornalístico aqui em Sergipe, na Infonet, e comecei a Uhum. escrever sobre isso, né? E aí eu Sim. pensei na época, né, por que, que eu teria legitimidade para falar sobre isso? E aí Uhum. alguém disse, não, porque você passou em diversos concursos, né, concursos bem visados na área jurídica. Aí Sim. eu fiquei pensando, eu falei, não, minha legitimidade não é por isso. Minha legitimidade Uhum. para falar é porque eu reprovei muitos concursos. Né? Então Sim. posso falar basicamente do que foi feito para superar esses obstáculos. Então, né, a gente, na verdade, ficou falando sobre histórico Uhum. e ficamos de dar uma coisa mais objetiva. Né? Sim. Inclusive para os concursos da Polícia Federal, da Isso. magistratura estadual, federal, Ministério Público, Sim. a gente ficou mais no estilo de prova que se faz, né? E Isso. não demos dicas específicas. Então, Exatamente. né, eu proponho que a gente comece falando agora, né, o que você tem que fazer para estudar para um concurso público. Sim. O que você Concordo com acha? você. Eu acho que a primeira coisa é você traçar um cronograma de estudo, né? Ver quantos dias, quantas horas por dia na semana você vai poder estudar, porque isso daí é uma realidade muito própria de cada pessoa. Tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha.
né? Montar o seu cronograma, tem dia que você pode estudar de manhã, tem dia que você pode estudar à tarde, outro dia você só pode estudar à noite, né? E montar o cronograma de estudo de segunda a domingo, fazer uma análise do edital, do concurso que você pretende, né? Acho que isso daí é muito importante. Até, não esperar o edital sair, né? Você fazer essa análise de acordo com o edital dos concursos anteriores, porque quando sai o edital, quando é publicado o edital para o concurso, não dá mais tempo de você estudar o edital até a prova. Então, os primeiros passos, eu acho que são esses, e montar o seu cronograma de acordo com o edital passado, né? Até porque quando sai o edital novo, normalmente tem pouquíssimas mudanças. Pouquíssimas mudanças. Esses são os passos iniciais que eu acho que são os mais importantes. Né, não é isso que Paulo está falando aí, né? Pode parecer, olha, não, isso aí é muito rápido essa informação, muito simplória, mas basicamente, se você for estudar hoje na internet, você vai ver que tem gente que dá nome a metodologias de estudo para concurso, né? Sim. Tem método Pomodoro, que é de um italiano, tem que a gente fala já, tem método de ciclo de estudos, tem todo o método que você imaginar. Mas a parte engraçada desses métodos é o seguinte, né? Cada um dá o nome que quer, mas é basicamente isso que Paulo falou, né? Você vai lá estudar, que o cara lá de Harvard propôs não sei o quê, é isso que Paulo falou. Você precisa saber quantas horas tem por semana para estudar. É o primeiro ponto, né? Sim. Aí vai, né? Quantas horas eu tenho para estudar? Qual é a quantidade de horas ideal? O máximo possível, certo? Sim. Mas qual é a quantidade ideal? Eu estava lendo hoje um blog de alguém que passou aí em 7 concursos, né? E ele falava assim, olha, você precisa estudar pelo menos 4 horas por dia, né? E ele até propunha que se estudasse 2 horas cada matéria, né? Distribuindo isso. Eu digo que depende, porque esse planejamento desse candidato, Paulo, foi para em um ano ele estar apto, né? Sim. Então, assim, para mim, na minha vida, que eu sempre tive que trabalhar, né? Eu nunca abri mão do domingo, como você está fazendo aí, né? Você já abriu a mão do domingo, porque eu entendo que a gente tem que, nesse planejamento, deixar um espaço aí para a família, um espaço pequeno, viu, pessoal? Para o lazer, né? E aí eu acho que o ideal para quem nunca fez é começar com um programa de segunda a sábado, né? Segunda a sexta, fazendo esse estudo que chamam de cíclico, né? Você pega a quantidade de horas, estuda mais de uma matéria por dia, né? Tem até esses macetes, viu, Paulo? Sim. Na segunda-feira, que é o dia mais desmotivante, o que a gente estuda? O que a gente mais gosta. Porque senão você nem começa. A partir da terça, né, coloca a pior matéria primeiro e a mais gostosa por último, para você saber que vai fazer o ruim primeiro e depois faz a parte boa. Todo mundo tem isso, né? E no sábado é momento de checar a qualidade da informação que está entrando, fazer questões práticas, questões de concurso, né? Basicamente, todos os métodos passam por isso. Então, eu acho que isso está dentro do que Paulo acabou de colocar. E aí você vai falar, mas eu trabalho, eu não tenho tempo para essas coisas, né? Eu posso falar de carteirinha que eu trabalhava mais de 8 horas por dia, né? Então eu não tinha 4 horas por dia. Então o meu ciclo de estudo, para eu dizer que eu estava apto a passar num concurso desses, né, Polícia Federal, etc., ele durava pelo menos 2 anos, o meu ciclo de estudo, porque eu não podia interromper o trabalho, né? Então, o meu tempo diário era de em torno de 2 horas, alguma coisa assim, né? Mas feito isso, né, Paulo? Você já falou que é importante, né, essa planilha, distribuir essas questões, mas o importante, na verdade, são 3 qualidades. Eu não sei se você concorda comigo, né? Para a pessoa ser um candidato apto, né, porque não vai cair de paraquedas, a estar preparado para os concursos, precisa de disciplina, de dedicação e de persistência. O que você acha, Paulo?
Concordo plenamente. Sem essas três características, sem essas três qualidades, a pessoa não vai para frente. Disciplina, perseverança, né? Em relação à quantidade de horas, muitas vezes as pessoas se preocupam em ter muitas horas de estudo diárias, 8, 9, 10, mas se preocupa com a qualidade do estudo, né? Às vezes você coloca muita hora assim e chega no final você já não está conseguindo mais absorver o que você está estudando. Então, aquelas 3, 4 horas últimas é só para cumprir tabela, porque você não está conseguindo absorver o que você está estudando. E fizeram uma pergunta aí interessante. Você tem que ficar só nas disciplinas básicas ou tem que ir para as específicas? Eu diria que tem que ir para as duas. Mas, assim, por exemplo, no meu caso, eu não sei se foi o seu, eu atirei para todos os lados, para todos os tipos de concurso. Então, antes do edital sair, o que é que eu fazia? Eu pegava as disciplinas que eram comuns, as ditas básicas, para qualquer concurso. E para mim são 6, né? Constitucional, administrativo, civil, processo penal, penal e processo penal. E aí, quando Pronto, só um parênteses. Oi, só um parênteses. Né? A gente não combinou a fala, né? Mas eu ia falar desse núcleo básico, que é exatamente esse. Repita Sim. aí, João Paulo, o que candidato para concurso de direito tem que saber, independentemente do concurso que vai fazer? Constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Essas 6 aí tem que estar na ponta da língua. Senão, não vai para frente. E aí, quando sai o edital, você vai agregando as disciplinas específicas de cada edital. Agora, se você já tem um concurso em mente, você só quer aquele concurso, aí você realmente tem que focar naquele edital que você está querendo fazer. Né? E aí, se você me permite, na verdade, né, eu acho que eu, né, fiz mais concurso do que você. Porque o que acontece? Eu comecei a fazer concurso quando eu fiz escola técnica, né, de eletrônica. Sim. Então, já comecei com os concursos na área técnica. Aí, servi exército, né, e fiz concurso até para vigilante da Petrobras. Né, passei, inclusive. Então, assim, a gente já rodou bastante, né, de programador, né, de suporte de TI da Universidade Federal, quando eu fiz o curso de Direito. E aí começou os concursos da área de Direito, né? Eu passei lá pela Polícia Federal como delegado, como analista judiciário do TRE. Né? Quando passei para o TRE, passei para um monte de lugar, TRT de não sei onde, oficial de justiça, escrivão, né? E aí o que acontece? É isso que eu queria falar, né, nessa pergunta do básico. Qual sempre foi o meu foco? Né? Eu não lembro se eu falei isso na live anterior. Me perguntavam, viu, Paulo, na Federal, falava assim, Sandro, você vai ser o quê quando você se formar? Né? Aí eu falava, não faço a mínima ideia. Aí, né, alguém ainda falava, né, uma pessoa falou, inclusive, Sandro, você, né, porque eu me dedicava muito lá na Federal, apesar de trabalhar, aí a pessoa fala, não, você tem jeito para ser juiz. Eu falei, né, que estudei a vida toda em escola pública, né, meu pai é taxista, não vou ser juiz nunca na minha vida. Eu quero, na verdade, um emprego em concurso público que me permita ter estabilidade e que eu possa sustentar a família, né, ou exercer a advocacia, efetivamente. Sim. Então, assim, eu lhe confesso que eu não tinha essas ambições e nem vislumbrava a possibilidade, porque o direito, para mim, quando eu entrei, eu achava que era uma coisa assim muito intangível chegar nesses concursos mais nobres, né, juiz, Sim. promotor, etc. Enfim, essa historinha é só para lhe contar, né, que eu foquei, né, na vida como se fosse uma escada. Óbvio, né, que a partir de um dado momento eu vi que eu estava passando nos concursos. Eu passei na magistratura estadual de Sergipe em 96, logo depois de me formar. Então eu vi que tinha condição de passar, mesmo não tendo prática. Né? Claro. E foi aquela história que eu contei, que eu tirei 0 em títulos, e aí eu pulei de 28 para 54, só chamaram 40. Né? Mas assim, para quem achava que era intangível, caiu a ficha e se mostrou, né, que foi intangível, que era tangível, na verdade. Então, assim, eu estava focando no início no quê? E aí eu respondo a pergunta que foi feita. Matérias básicas específicas. Eu estava focando em melhorar a qualidade da minha base da Universidade Federal.
né? Então, só me permita, João Paulo, porque que isso é importante. Hoje nós vivenciamos, né, na época que eu estudei, só tinha uma particular em Sergipe, a tendência era todo mundo para federal. Eu tive que ir para federal, porque eu não tinha como pagar a particular, né? Então, o que acontece? Basicamente, hoje, você tem um universo de pessoas que estão vindo de universidades particulares. Aí você vai Sim. me falar, a universidade particular, né, ela me permite passar em concurso? Eu lhe diria, em qualquer um concurso. Mas a universidade Sim. particular tem um pequeno probleminha, né? E veja, eu não estou sendo preconceituoso, eu estou colocando aqui uma avaliação objetiva. De regra, a universidade particular, ela não, né, dependendo do tipo da universidade particular, ela não tem o mesmo nível de exigência que se tem em outras faculdades, né, como, por Sim. exemplo, a federal. Então, o que acontece? Tanto a federal, né, a federal não tem nada demais, o que distingue a federal dos outros são os alunos, né, mas a Isso. federal também não tem nada demais em termos de mecanismos que a gente tem acessibilidade. A particular tem até mais, na verdade, né? Sim. Então, o que eu penso? Eu penso, na verdade, que hoje no Brasil, né, isso aqui é uma afirmação que eu estou fazendo para mostrar, né, o que a gente tem que ter uma consciência para saber como é importante isso que está sendo falado. Hoje no Brasil, entrar num curso de direito não é difícil. E, né, qualquer um sai do curso de direito com diploma de bacharel. Pode demorar o tempo que for, mas sai com diploma de bacharel. Então, esse diploma de bacharel aí, ele não é apto a ali, né, dizer que você está preparado para concurso. Então, assim, Sim. eu acho que o primeiro ponto é basicamente que você reforce a sua base, ok? Sim. Reforçada a base, né? Aí você já está num outro patamar, aí você escolhe o seu concurso. E aí, escolhido o concurso, eu concordo com o João Paulo. Nesse estudo cíclico, né, como tecnicamente se chama, Uhum. é importante que você estude pelo menos 2 disciplinas por dia, né? Isso a gente já até Sim. falou aqui. As disciplinas do bloco básico e as disciplinas do edital, que são específicas. Inclusive aquelas que você não gosta. Essa aí você tem que estudar mesmo, né? E tem que programar isso com antecedência para que nessa sua planilha semanal, né, você consiga pelo menos fazer aí o edital nesse tempo. E lembrando, isso que João Paulo falou é fundamental. Não adianta eu estudar 8 horas por dia e não checar se eu estou absorvendo o conhecimento, né? Você tem que estudar, você tem que planejar, você tem que estudar e você tem que ir rechecando para ver se aquilo ali está pouco, se aquilo está muito, se você está absorvendo com qualidade, se não está. O importante é que a informação seja absorvida com qualidade, porque aí você vai estar com a ferramenta teórica para o concurso público, certo? Aí, Sim. contigo, João Paulo. Você falou algumas coisas muito importantes aí que eu queria até reforçar. Primeira coisa, a pessoa fica desanimada porque não está passando, mas quando começar a passar, parece que passa em tudo, né? Aí passa em tudo, é chamado em tudo de uma vez. No meu caso, por exemplo, eu demorei depois de me formar, não para passar em concurso, mas para poder tomar posse. Demorei mais de um ano e 8 meses, mais ou menos. E eu tomei posse como advogado da União, passei 3 meses como advogado da União, tomei posse como procurador da Fazenda Nacional, passei um mês só, um mês não, uma semana, inclusive. Depois tomei posse como promotor de justiça em Sergipe, aí fiquei mais tempo. Mas isso aí só mostra, aí, como você falou, quando eu começo a chamar para todos ao mesmo tempo. É interessante, realmente. E a E, questão de e, e faculdade veja privada. que seu ciclo, só um parênteses, né? Não vou falar muito. O seu Sim, ciclo de estudo está batendo exatamente com o que eu falei, né? Porque o sim, meu ciclo de estudo era de aproximadamente 2 anos. É uma isso. parábola, né? Você É, estuda, estuda, estuda. Quando chega no topo da parábola, você não sim, acredita da quantidade de concursos que você passa. Só que é, você não consegue manter isso na cabeça por muito tempo.
Aí vem a Sim. parte da depressão da parábola, né? Então você tem ciclos. Diga aí, João Paulo. Em relação à questão da faculdade privada, eu quero dar exemplos práticos. Eu tenho Marcel, que é juiz federal hoje, ele é formado pela UNIT, em Aracaju, uma boa universidade privada. Eu tenho um colega hoje que trabalha comigo, Diego, ele é juiz federal substituto lá em Paulo Afonso, ele é formado pela SESMAC, em Arapiraca. Não é nem capital, interior de Alagoas. Então, isso daí mostra que, independentemente de onde você vier, você tem condições de suprir as eventuais deficiências que a faculdade tem, até porque o curso de Direito, sempre falo, é muito autodidata, né? Então, permite que você corra atrás e supra essas deficiências. E você, claro, vai ter que estudar mais, vai ter que se aprofundar mais, mas você vai estar apto, sim, a poder passar. Em relação a ter semanas de estudos ruins, é normal isso acontecer, né? Tem dias até que você está mais animado, tem dias que você está mais desanimado, mas isso aí requer uma autodisciplina maior, uma automotivação maior. Em relação a fazer questões, eu acho que tem que fazer questão toda semana, né? Para você ir testando o seu aprendizado. Mas perguntaram aí, Sandro, para você, se você foi o primeiro da família a partir para a área jurídica, eu acho que sim, né? É mais do que isso, né? Assim, historicamente, minha família veio do interior de Minas, na década de Uhum. 40 do século passado, né? E chegou a morar em favela, em Belo Horizonte. Então, a Sim. família começou bem pobre e, na verdade, meu pai, né, sempre trabalhou muito, de 5 da manhã até as 8 da noite, e acabou a gente vindo para Sergipe por conta do trabalho dele, né? Sim. Acabou lá em Minas e aí ofereceram, ó, você vai lá para Sergipe ou tá demitido. Então ele veio para Uhum. Sergipe e uma coisa que meu pai sempre fez questão, que não era tradição na família dele, era ele se sacrificava para que a gente pudesse estudar, os filhos. Né? Meu pai tem Sim. até a 8ª série, minha mãe até a 4ª, e a tradição da família é que os filhos ajudavam os pais. Então, na verdade, eu fui o primeiro da minha família, né, inteira, né, de Minas, a entrar na faculdade. Eu entrei em economia. Só podia também entrar na federal, né, e à noite, porque eu tinha Sim. que trabalhar de dia. Então, eu fui o primeiro da família a entrar no curso de Direito, né, e fui o primeiro da família a entrar numa faculdade, certo? Então, a minha história toda é de escola pública. Quem é de Sergipe, eu estudei 7ª e 8ª no Costa e Silva, né? Sim. Até a 5ª eu estudei escola pública lá em Minas Gerais, e o 2º grau foi escola técnica, que é Sim. excepcional, né? Ela me Sim, deu uma excepcional. profissão, inclusive, de base. Sim. E Deu já uma isso é travada bom. aí? Travou, mas já destravou já. E ele caiu. Mas ele volta já. Mas só isso aí é só para mostrar, viu, gente? Que quanto mais para mostrar e servir como para quebrar um paradigma de que só passa em concurso quem tem condição financeira. Na verdade, não. Aí é uma maior prova aí que a gente está com o professor Sandro, promotor de justiça hoje, e que começou, né, de uma situação financeira não das mais privilegiadas, mas que hoje alcançou, né, um patamar que todo mundo almeja. Então, eu estava falando aqui, viu, Sandro? Isso aí saiu para quebrar um paradigma de que só passa quem tem uma condição financeira boa. Na verdade, se a pessoa correr atrás, consegue sim passar. Consegue, sem dúvida, né? E na área de direito também, né? A gente fica pensando que as indicações são Uhum. fundamentais, né? Então isso Sim, aí mostra que desde que você se dedique, que você persista, né? Você acaba conseguindo. É é. óbvio que basicamente quem, né, o pai pagou para ir para São Paulo para fazer cursinho de Damásio na época, esses cursos Uhum. mais caros, porque não tinha distância, né? Eu, É. né, até cursinho eu não tinha como fazer, né, por causa da questão do trabalho, na verdade. Uhum. Então, assim, teve que ser estudo mesmo nessa questão cíclica, né? E aí, Sim. voltando para essa questão do ciclo, uma coisa que eu tinha muita dificuldade, viu, Paulo? O Era a quê? disciplina, porque eu sou meio multitarefa. Então, Sim. para eu conseguir parar
e focar em uma coisa só, isso é muito complicado, né? E aí eu vi que o que eu fazia tem nome de método agora, né? Que é o Ah, é? método italiano, é chamado de método Pomodoro, né? Então, Sim, o que é o método Pomodoro? Se você é igual a eu e não consegue parar, né, com a poupança na cadeira num determinado tempo para focar em uma disciplina, né, é simplesmente isso. É você marcar um tempo, né? O Pomodoro ele marca 25 minutos e nesses 25 minutos o mundo pode se acabar. Você não sim. atende telefone, você não faz nada. Você foca naquilo que está fazendo. E aí o que acontece? Com o tempo isso vira um piloto automático, né? É Então, verdade. começa com 25 minutos, aí depois você pega 5, 10 minutos aí para, né, pular, correr, xingar alguém, Sim. e aí você pega mais 25 minutos, né? Você divide esse Uhum. ciclo do seu dia em 25 minutos. Aí faz 2, 3, 4, 5, 6, né? E Sim. quando entra os 25 minutos, se alguém da família vier falar, não atende, né? Se você interromper os 25 minutos, tem que começar do zero de novo, né? Então isso aí é É. chamado, foi criado por um italiano, é método Pomodoro, né? Ele disciplina você a ter concentração e aí você consegue fazer as disciplinas. Lembrando que o ideal, obviamente, né, que se você, né, vai estudar 2 disciplinas, o ideal é 1 hora de estudo, 10 minutos de descanso, 50 Sim. minutos de estudo, 10 minutos de descanso, né? Aí descansa, faz alguma coisa e volta. E aí, como eu era extremamente hiperativo, é isso que eu falei, né? Tirando a época de véspera de concurso, eu nunca sacrifiquei cinema, domingo, essas coisas. Mas era tudo dentro da planilha, né? Não era assim, Sim. o colega, vamos para balada. Nada de balada, meu amigo. Se não acordo de ressaca no outro dia e perco meus estudos. Então, Sim. é ter a consciência que seu trabalho é esse estudo, precisa de disciplina, precisa de dedicação, né? E a Sim. perseverança vem porque mesmo fazendo isso tudo, você vai reprovar, né? Não tem É. para onde correr, né? E É repito, verdade. né? Eu reprovei, eu estava fazendo as contas hoje de novo, em mais de 40 concursos públicos, né? E já estava acostumado, eu já falei na live anterior, todo mundo tirava onda com minha cara, não estava nem aí, né? Então, Sim. uma coisa boa de reprovar em concurso é acabou com minha ansiedade, né? E a minha filosofia é: todo mundo reprova, poucos passam. Então, eu estou fazendo mais do que obrigação. Óbvio que eu investi o dinheiro todo em concurso, mas valeu a pena, né? E Ah, só para deixar claro, eu tive ciclos também, né? Então, como meu primeiro ciclo, eu foquei para passar em cursos técnicos e de analista de tribunal, né? Porque eu não foco no topo da escada, eu foco uhum. no próximo degrau da escada. Então, Sim. se eu estou aqui numa situação, né, eu sempre fiz isso na vida. Eu posso ter até um objetivo a longo prazo, mas eu estou Sim. focado no próximo degrau da escada. Porque, gente, se você focar no objetivo intangível, você corre o risco de se frustrar e ficar deprimido e abandonar a caminhada, né? Então, você É precisa verdade. de pequenas vitórias para que você se motive. Então, o meu foco inicial foi técnico analista de tribunal, que eram empregos, né, Sim. que dariam uma estabilidade boa, certo? Então, esse foi o foco inicial. Quando chegou em mais ou menos 94, né, eu ainda estava terminando a faculdade, eu consegui passar aí nos 4, 5 tribunais, tá? Uhum. Aí quando chegou, né, aí, puf, né, tomei posse, estava no TRE, estava ganhando muito bem, né? Muito bem mesmo, porque graças a meu background de TI, eu entrei no TRE que estava, o TRE de Sergipe, João Paulo, Oi. estava começando o plano de carreiras, né? E as Sim. funções todas vagas. Então eu já entrei como chefe de suporte da TI, né? Do tribunal. Só a função, né? Essas funções são altíssimas, né? Na Justiça Federal, só a função era maior do que o meu salário, né? Então, Sim, assim, sim, sim.
né? Eu estava bem, estava trabalhando 6 horas por dia, estava trabalhando com o que eu gostava, mas continuava estudando, né? E aí as pessoas, né, cuidado com isso, alguém falou aí de energia negativa, né? Tem gente que só serve para desmotivar, tem gente que só serve para lhe trazer problema. Época de estudo, você tem que isolar essas pessoas, né? Então eu continuei os estudos, focando agora no próximo degrau, eu já tinha o que eu queria. Próximo degrau, concursos tipo juiz, né, promotor e por aí vai. E foquei primeiro na estratégia estadual, mas sem perder de vista todos os blocos. Aí veja, 94, 95, 96, 96 começou a papocar concurso de novo. A magistratura estadual de Sergipe, né? E aí eu tive um problema, né, João Paulo? Isso é importante eu relatar. E veja, não é porque eu sou pessimista não, pessoal. É porque esse povo né, de cursinho te conta só das vantagens, não te conta dos percalços. E é bom que você saiba que a gente tem, né, as coisas não vieram fáceis para saber que isso acontece, né, com todos. Então, o que acontece? Eu era programador do TRE, eu já tinha passado para oficial de justiça de Alagoas, para escrivão de Sergipe, não quis ir. Gente, na época eu ganhava mais do que um juiz estadual, do que um delegado, viu, João Paulo, com a função. Imagino, é isso mesmo. Para trabalhar, né, numa coisa que eu gostava, que era tecnologia, 6 horas por dia, mas não deixei de estudar. Tanto que passei no concurso de juiz, bem colocado, inclusive, certo? E o que aconteceu? Eu não tinha títulos, né, porque eu não tinha as aprovações. Então aconteceu isso que eu falei com vocês. Isso foi uma frustração imensa, né? Se na época fosse moda, eu teria procurado um psicólogo, mas não procurei. Eu fiquei deprimido e parei. Parei uns 2, 3 meses, abandonei todos os concursos que estava fazendo, o MP de Sergipe que eu queria, tudo, né? E aí, eu que estava no ápice, caí para o fundo do poço, né? Estou falando isso porque tem a pergunta aí do ruim. E depois que eu saí desse fundo desse poço, eu comecei a estudar de novo e o meu ciclo da parábola, de novo, em 1998. E aí foi que eu passei, né, para delegado federal, para juiz de direito na Bahia, cheguei, né, até a segunda ou terceira fase, não me recordo, de procurador da República, aquilo que você estava fazendo, né? A gente começa a fazer os concursos e começa a vir resultados. E aí estava fazendo academia da Polícia Federal em Sobradinho e viajando para Salvador para fazer o concurso de juiz na Bahia. Então, é um ciclo. Aí, né, assumi os cargos, delegado, depois eu assumi juiz na Bahia e parei de estudar para concurso. Beleza, juiz sabe tudo, sabe nada, não tem tempo para estudar, é só trabalho, né, João? É verdade, trabalho que não acaba nunca, né? Você estuda orientado a objeto para resolver aquele problema, mas você não tem como ficar estudando o geral. E aí, em 2000, eu resolvi que eu queria ser promotor e tive que começar a estudar de novo. E aí, veja, sendo juiz, eu demorei 3 anos para chegar no ápice da parábola de novo. Nesse meio tempo aí, eu reprovei nos 10 concursos de promotor. Né? E era mangado, né? O povo de Sergipe fala mangado, né? Tiravam muita onda com a minha cara, falando, o cara é juiz e não consegue passar no concurso de promotor, né? Mas, né? Foram os concursos mais difíceis que eu já vi, foram os do Ministério Público, certo? Tanto que eu até brinco, nessa caminhada eu passei em 2 de juiz, 1 de delegado federal antes de conseguir passar para promotor de justiça, né? Mas é assim. É verdade. Perguntaram aí, a partir de quando fazer concurso, eu acho que a partir do quanto vai ser do melhor que você vai pegando a prática do concurso. O concurso é prática também, né? Você vai vendo as provas e as questões meio que se repetem, né? Não necessariamente com a mesma letra, mas a mesma frase, a mesma assertiva, mas a ideia é a mesma, a ideia sempre se repete de um concurso para o outro. Inclusive, alguém perguntou aí se vale a pena fazer concurso a partir do 7º semestre. Eu fiz o concurso no 10º, valeu a pena, sim. Até porque Antônio, até aluno nosso, né? Né? Até porque se você passar, se chamarem para tomar posse logo,
pode pedir fim de lista, né? E normalmente demora, da data do edital até a posse, demora bastante tempo, né? E você falou uma coisa aí, viu Sandro, de manter o foco. Hoje em dia, rapaz, celular tem tudo, né? O que tem de menos é você ligar. E aí eu diria para quem está estudando, quando estiver estudando, colocar no modo avião para não desconcentrar, porque é um tal de notificação de WhatsApp, notificação de Instagram, aí a pessoa vai querer ver, aí perde o foco, né? E aí aqueles 25 minutos lá do Pomodoro sobram 5. É, né? Primeiro, para quem é viciado nisso, né, e vicia, né, porque toda hora eu tô olhando Instagram, WhatsApp, Sim. etc. Se não tem disciplina, vai ter que suspender a rede, não tem para onde correr. Né? E uma coisa, né, que a gente tem que adaptar à atualidade. Na atualidade se tem muito mais facilidade de acesso à informação, mas eu não sei se você concorda comigo, tem um ponto muito negativo, né? Eu não tenho como aferir a qualidade da informação. Sim, é verdade. Então, assim, eu achei um vídeo bem legal sobre tal assunto. Quem lhe garante que aquele vídeo, né, a não ser que seja de alguém, né, já conceituado, que escreve e etc., quem lhe garante que aquele vídeo está ali passando informações fidedignas, né? Então isso aí tem que ter muito cuidado com a qualidade do material para que você não perca tempo. E isso não acontece, claro, acontece com o livro também, né? Eu não costumo dar nomes, né? Não vou citar aqui, mas tinha um livro de constitucional na época que ele inverteu o conceito de ato complexo e simples, né? Ele inverteu. E aí o que acontece? Eu estudei para esse livro, para um concurso do TRT. E você acredita que eu perdi por uma questão, né? E foi justamente essa. Não, perdi por uma questão, né? E essa questão, né, estava lá, eu marquei como livro, só que o livro estava errado. Eu não vou dizer o nome do autor do livro, mas vou dar uma dica. Um constitucionalista que já foi presidente da República, né? Já sei então, quem é. Claro, né? Que é o Michel Temer. Eu falo que eu não digo, mas eu digo sim que ele merece. Né? O livro dele foi Para a Fogueira de São João, no São João seguinte, não quis nem saber. Ô raiva que eu tive daquele livro, né? Perguntar aí da revisão, a revisão é super importante. Tem gente que gosta de estudar e escrever, né? Fazer tipo um resumo, né? Eu particularmente acho que perde muito tempo você fazer o resumo, mas o método não tem uma receita de bolo, né? Cada um tem o seu. Mas o ideal é sublinhar o que você estuda, né? Até com aqueles marca-texto, e voltar a ler, quando for revisar, ler só o que está... a gente não combinou, mas era exatamente o que eu fazia. Né? Até livro novinho, né? Livro que eu comprava era para ser consumido. Então, era cheio de marca-texto, para exatamente na hora da revisão, porque tem que revisar, eu ia direto nas partes sublinhadas. Mas isso que você falou é importante, viu, Paulo? Porque né, as pessoas são diferentes e tem gente que é mais visual, tem gente que é mais prática, né? Então, tem muita gente que só consegue fixar escrevendo. E escrever também, né, vai a dica aqui, é bom para quem, né, tem problemas aí na caligrafia, como eu tinha, né, ou tem problemas aí com o português, né? Embora o que corrige mais o português é a leitura. Né? E falando em leitura, uma coisa importante. Não há como você passar nesses concursos, a não ser que você seja um gênio, sem que você leia livro. Né? Isso aí é uma coisa hoje que eu estou vendo gente se formar no curso de Direito sem querer ler um livro. Né? Eu não vou citar, agora eu não vou citar mesmo, né? Porque eu acho que ela está até aí. Né? Mas eu dou, por exemplo, Direito Civil, numa faculdade de Sergipe. Você acredita que os alunos estavam reclamando porque a gente está pedindo que leia Carlos Roberto Gonçalves? Carlos Roberto Gonçalves é um autor excelente para concurso. Muito bom. Né? Mas no bacharelado, ele é considerado superficial.
E não pode Sim, ser a única bibliografia. Você precisa ver a revolta. Professor, esse livro tem 500 páginas, né? Então, aí, veja, com esse tipo de postura, né, você percebe um outro detalhe, que já falaram para mim isso. Não, professor, na sua época não era tanta concorrência assim. Eu diria para vocês, deve ser a mesma hoje. Porque concorrência, né, não sei se você concorda comigo, Paulo, não significa quantidade de pessoas que estão fazendo um concurso. Concorrência significa qualidade. sim, Né? E desde a época que eu fazia até hoje, quando você vai fazer um concurso bom, você está concorrendo com o povo da USP, com o povo lá do sul do Brasil, com, né, eu estou só é, dando exemplos, eu não estou fazendo uma sim, relação exaustiva, com a galera do Ceará, que chega de ônibus fretado, extremamente focado o tempo todo, né? Então, são estes os seus concorrentes. Mas o seu sim. maior concorrente, sabe quem é? É você Você próprio. mesmo. É Exatamente. você próprio. Né? Porque se eu É, superar os meus limites, for disciplinado, ter dedicação e perseverança, você vai acabar passando. Né? E vai passar é. mais do que você queria, inclusive. Sim. Sandro, eu sempre falo para os meus alunos que o tempo que você tem para estudar os manuais de direito é na faculdade. Se você não estudar na faculdade, depois você vai querer estudar para concurso através de resumo e nunca você vai ter uma base boa para poder fazer uma prova. Você pode até dar sorte de passar numa prova objetiva, mas com certeza na subjetiva você vai ter muita dificuldade para poder escrever. Porque você não E tem lastro, né, para poder escrever. isso que você está falando é exatamente o que eu lhe disse, né? Que para algumas Sim, pessoas, a primeira fase do concurso é antes do concurso, da preparação do concurso. É, na verdade, formar base da faculdade. Então, eu pego o sim, meu exemplo, né? Meu exemplo. Eu não tive um bom curso de Direito Penal na Universidade Federal. Né? Eu tive um péssimo curso de Direito Penal. E eu, né, eu me formei sem saber, por exemplo, qual era a estrutura do delito. Né? Eu não sabia que era um fato típico, ilícito culpável punível, né? Que o fato típico uhum, tinha conduta, exteriorizado, blá, 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 aquelas coisas, culpabilidade lá, imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, enfim, essas sim, coisas. Então, o que acontece? Eu, né, como estava fazendo concurso para delegado, para juiz, para promotor, a primeira pancada que eu levei numa prova dessa foi a seguinte, um choque de realidade. Falou, olha, sim, eu tenho que saber isso. Daí eu vou para os macetes, mas eu tenho que saber, né, a teoria do crime. E para saber a teoria do crime, eu tenho que estudar as escolas lá, começando com a velha causalista. Né? sim, Então, é como se fosse um quebra-cabeça de 5.000 peças e eu estava querendo, né, já começar faltando uma pecinha só, mas faltavam quase 5.000. Então, eu sim, tive que parar, estudar a teoria do crime para, a partir daí, né, eu começar a estudar questões específicas. Não tem para onde correr, gente. Né? Teoria do crime, estou falando de penal 1, mas por exemplo, constitucional. Né? Você vai falar, professor, importa, importa. Meu professor foi o ministro Carlos Brito, de Constitucional na Federal. sim, Né? Espetacular, né? Dispensa comentários. Só que quando eu fiz constitucional, era um constitucional só para o curso de direito e a carga horária era pequena. Né? Então eu cheguei até o artigo 5º, inciso 30 em alguma coisa. O resto da Constituição não foi dado na Universidade Federal. Então, são essas coisas que eu digo. Né? Antes disso aí que a gente está falando, desse estudo cíclico, você tem que ver onde estão suas falhas e corrigir. E por isso que é importante que a gente faça os concursos, né, Paulo? Faça as sim, provas, porque vai falar, olha, eu não sei nada disso. Aí é, a pessoa fala logo, ah, eu não sei porque eu odeio isso. Né? Isso é péssimo. Eu não vou fazer concurso. Teve aluno que já me disse, João Paulo, que não queria saber de penal nunca, né? Porque ele ia ser juiz, mas ele ia ser juiz cível, né? Aí, né? Eu falei, ó, não tem como. eu não vou nem comentar, né? Eu não vou nem comentar, né? Até parece que para passar num concurso desse, né? Todos nós já sabemos,
Sim, você tem que saber toda a ementa do seu curso de Direito, vezes 2 ou 3, não é isso mesmo, Paulo? isso mesmo. Exatamente. Por exemplo, concurso para juiz federal, se não me engano, são 12 disciplinas que são cobradas. E quando você passa no concurso, você não escolhe onde você vai no início, não. Você normalmente vai para uma comarca de entrância inicial, e que você tem que ser ao clínico geral, pega tudo, penal, civil, execução fiscal, pega tudo, né? Pega É, tudo e realmente. e veja, né? Você está falando pega tudo, né? Juiz federal. E o juiz estadual, né? Eu fiz concurso para Sim, juiz estadual. Aí vai lá, sim, eu tô lá na Bahia, né? E, por exemplo, eu tô na Bahia em Olindina, que eu fui juiz lá por um sim, tempo. Aí, beleza, não tinha nenhuma vara da Justiça Trabalhista da Bahia que tinha competência naquela área. Aí, artigo 109, né, parágrafo 3º da Constituição. Quem é o juiz trabalhista no caso concreto? O juiz estadual, meu amigo. É. Então, eu falo, né, nos anos sabem que eu odeio trabalhista. Mas não sim. adianta. Clínico geral do interior, tive que fazer trabalhista. E tinha que Deve, fazer, né, federal também, que é aquele negócio de também, previdenciário e previdenciário. tal. Isso que eu ia falar. Deve ter pego muito previdenciário lá também. Pois é. Né? Então, É, não tem para onde correr, né? Então, a gente falava na live anterior que na minha prova oral do Ministério Público, que foram 12 disciplinas na prova oral, né, eu foquei muito em estudar o que eu detestava, porque sim, eu nunca contei com a sorte para nada. Pelo contrário, se eu ficasse em dúvida em duas questões objetivas, né, a que eu marcasse é a que estava errada. Né? Aí eu falava, não, vou marcar essa, porque sempre marco errado, marca outra, e está errada também. Né? Então, eu não dou sorte, eu tinha que estudar mesmo. E no caso sim, da prova oral, eu falei, ó, vamos sortear o ponto na hora, vai sair o que eu não quero. Né? E tinha sim. falado na live anterior. Exatamente o que aconteceu, saiu o que eu detestava, certo? Então, na verdade, a gente tem que estudar tudo, não tem para onde correr. E É, mais, viu, gente? Tem coisas que eu achava que eu detestava e, na verdade, eu não detestava. É a forma como lhe ensinaram, né? Uma primeira é, visão que você teve. sim, E, na verdade, a gente tem que buscar um olhar de gostar. E se não gostar, tem que estudar do mesmo jeito. é verdade. É, você falou aí várias coisas interessantes. Uma delas que eu queria, né, vou pontuar algumas coisas, mas sabe, Sandro, sabe o que eu percebo? A gente vive num período moderno, pós-moderno, sei lá o que é, e eu percebo que vigora nesse período moderno, pós-moderno, a lei do menor esforço, né? E não adianta. Concurso você tem que estudar e estudar com seriedade e não pense em cortar caminho nos estudos que não vai dar certo. E a questão de sorte, tem um ditadozinho que diz que quanto mais estuda, mais sorte você tem, né? Por quê? Porque você esgotou o que está lá no edital e certamente que cair você estudou. Então, é como você falou, é, é, não adianta contar com sorte. E quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Exatamente isso que você disse aí. E só vou fazer aqui um depoimento pessoal. Sabe que eu nunca gostei de previdenciário. E uma das coisas que Tá a gente vendo? mais vê na justiça federal é previdenciária e a gente aprende a gostar. Porque senão você vai ficar frustrado por estar trabalhando com uma matéria que não gosta. Mas previdenciário por quê? Porque previdenciário na faculdade a gente pouco viu, parece ser uma matéria assim, distante, né? Muito teórica que a gente não vê muito no dia a dia, principalmente na minha época. Hoje não, hoje muita gente discute previdenciário, é mais comum você ver na prática, mas na minha época de estudo não, lá em 1997, se discutia muito pouco previdenciário, né? Foi quando o previdenciário despontou como um ramo autônomo da ciência jurídica, que antes queriam vincular ao direito do trabalho. E assim, hoje eu gosto de direito previdenciário. É o que você falou aí, que realmente, quando eu era promotor de justiça em Sergipe, em Poço Verde, tinha muita questão previdenciária, né? E eu me batia, rapaz, e o juiz também não gostava, era um problema. É um problema sério. Tributário também é uma matéria assim, meio complicada, porque é uma matéria ela é muito, ao mesmo tempo densa, mas ao mesmo tempo teórica, né? Essas matérias que a gente vê mais no dia a dia, tipo direito penal,
Direito civil é o que mais a gente gosta, né? Ó, seu cachorro quer participar da live. É, tô vendo. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu ver se ele entra. Ele tá aqui. Tá aqui. Pega ele aqui. E ele quer brincar. Deixa ele aí. Pois é, meu amigo, é isso aí, né? Por exemplo, eu estou agora, né, com questão eleitoral, eu detesto eleitoral. Mas é o que eu digo, né? E por quê? Né? Eu acho que é a mesma coisa que você tinha com o previdenciário. Porque tem aquela questão de que eleitoral, ele muda sempre, né? Então tem um eleitoral da eleição. Então termina a eleição, você esvazia a cabeça, porque quando vier a nova eleição, tem novas regras eleitorais, né? E eu detesto eleitoral por outros motivos também, né? É um ramo da justiça mais pantanoso, né? E sem definição que existe. Mas, enfim, né? Isso não impede, né? Se eu assumir essa função, né? Ou se eu vou fazer algo para essa função... Ele gosta de morder, rapaz. Aí, ó. Pronto, já participou da live. Pegou até meu fone de ouvido aqui. Não. Pois é, mas você falou eleitoral aí, sabe quando foi aprender eleitoral? Quando eu fui fazer minha primeira eleição como promotor de justiça em Sergipe, em Capela. Aí foi quando eu fui aprender o eleitoral e fui estudar eleitoral, porque aí a gente não dava, nem via, na verdade, na faculdade. Pois é, né? Aí, veja, essas ferramentas que você usa quando é concurseiro, você vai precisar na vida real. Né? Porque não se iluda, a gente sempre está estudando, sempre está tendo que se atualizar. Paulo está falando aí que pegou eleitoral pela primeira vez em Poço Verde, né? E ele saiu então do 0 para o 150%, né? Porque ele prendeu um cabra lá, né? Voltando para aquela história. E o sujeito chiou, mas foi tudo feito, né? Legalmente. E a coisa pegou feio mesmo, né? E você deu uma moralizada ali. Parabéns. Obrigado. O pessoal está assistindo a live, mas foi só para... Você já falou na live passada, o pessoal às vezes pergunta, né? Foi o Dr. Roosevelt, ele é promotor de justiça em Sergipe, e ele foi flagrado fazendo transporte irregular de eleitor, e na época é um crime inafiançável, né? De 4 a 8 anos de prisão, e acabou sendo flagrado praticando esse crime. Infelizmente ele conseguiu fugir, né? Do local do crime, mas depois o próprio Ministério Público abriu um procedimento administrativo, entrou com ação e, se não me engano, ele perdeu o cargo, né? Veja, aí eu não vou entrar em detalhes, né? Você que tá igual eu, dando nome aí pro povo, né? Fato público, né? Saiu até na época no jornal, no Sinforme, vários jornais, Infonet, saiu em vários jornais, mas enfim. E ali foi interessante porque... Isso aí é para vocês olharem, né? Não tem essa questão de corporativismo para quem trabalha a sério, né? Quem está contra a lei, está contra a lei, seja quem for, né? E nisso aí, eu e João Paulo, a gente é bem parecido. Né? O que é certo, seja, né, quem for, o que for errado, é errado também, seja quem for. Né? Aliás, né, dependendo de quem seja, é mais errado ainda, né? Porque deveria dar o exemplo, né, Paulo? Exatamente. E eu sempre falo, Gustavo, que quem é amigo da gente nunca vai pedir para a gente fazer nada de errado. Pois Se pediu para fazer algo de errado, é porque não é amigo nosso. Exatamente, concordo plenamente com você, Paulo. Então, é importante ressaltar, né? Repito para todos, a gente está falando de concurso público. Alguém na live passada pediu até para falar especificamente de delegado federal. Né? Eu não sei se está aí, né? Mas depois perguntaram, né? Porque delegado federal tem um quê a mais, né? Assim como todo Delta, o estadual também, que é a parte física. Né? Então, assim, não cometam o erro, né, que eu cometi na época da Polícia Federal. Qual foi? Eu deixei para treinar a parte física, né, depois que eu passei nas outras etapas. E aí eu quase perdi o concurso por isso, e tive a infelicidade de ver
muita gente boa perdendo esse concurso exatamente sim. Porque, né, não sabia nadar, não conseguia sim. Pular uma determinada altura, não conseguia fazer barra. Então, gente, tem algumas coisas de teste físico, certo? O que eu recomendo? Você fala, professor, eu vou querer ser delegado, eu já tenho que virar maratonista, triatleta? Não. Né? Você tem que pegar algumas provas físicas que elas exigem um condicionamento a médio e longo prazo, e essas provas você já tem que ir treinando, porque você não vai conseguir alcançar o índice mínimo em poucos meses. Né? Então, Polícia Federal, né, por exemplo, tem o TAF, né, o método Cooper lá que eles usam, que você tem que correr uma determinada distância em 12 minutos. Certo? Normalmente é 2.400 então, assim, metros, né? Isso varia muito de idade, né? Cada concurso muda esse negócio, mas era normalmente essa faixa. Né? Essa faixa era de 2.200, alguma coisa assim. Né? Na minha época tinha 100 metros para fazer em determinado tempo. Tinha muitas provas na minha época, hoje já diminuiu um pouco. Mas o importante é o seguinte, né? Se eu pegar, por exemplo, essa corrida de 12 minutos, você não consegue atingir, né, essa cota mínima em menos de 2, 3 meses. Então você já tem que ir treinando isso. Segundo, né, o pior de todos, a tal da barra. Sim. A barra, né, eu dou um exemplo do Exército. Quando eu entrei no Exército, tinha o TAF, que vem lá do Exército, né? Vocês sabem que a Polícia Federal ela foi criada, né, baseada lá no Departamento de Operações, né, da ditadura, que acabou virando a Polícia Federal e hoje é um órgão importante, conceituado na nossa sociedade. Mas ela ainda tem esse viés, né? Você vai ver isso quando for para academia em Sobradinho, nesse viés de disciplina militar, que eu quero dizer. Sim. Então, o que acontece? Quando eu entrei no Exército, né, eu aprendi a correr, eu aprendi a fazer um monte de exercício, mas a tal da barra, né, foi 1 ano no Exército e eu não consegui chegar no 10. A barra você não consegue melhorar o índice rapidamente. É o que tem, inclusive, um dos piores índices né, para você atingir. Então, você tem, na verdade, que já ir treinando para isso, se você quer ser delta mesmo, né? Muita gente cai de paraquedas e bate lá na prova física. Então, não adianta nada. Né? Eu tive problema com a barra. Então, né? Você teve problema com a barra. Passei, na verdade eu quebrei o braço também um pouco antes de fazer a prova física. Aí eu consegui uma liminar para fazer a barra depois. Mas é o que você falou. Antes mesmo, quando saiu o edital, você já tem que ir se preparando fisicamente. A corrida, a barra, porque se deixar para a última hora, não consegue não. Eu, inclusive, peguei uma distensão. Minutos, ah, tá. Então, vamos agradecer aí pelo convite, meu amigo. Né? Como sempre, um papo muito bom. Aí da distensão, acho que dá tempo de você falar da distensão. Acho que 2 minutos é só para se despedir. Mas falando que eu não me preparei, acabei tendo uma distensão, mas aí com muito remédio, eu consegui fazer a prova no dia seguinte. Né? Eu fiz os 2.200, né, com a perna reta, né? Correndo igual um sapo. Mas consegui atingir lá aquela marcha, né? A marcha atlética. Pois é, né? Todo mundo tirando onda, mas eu consegui atingir o objetivo. Né? Meu negócio é chegar no topo da montanha. Muito obrigado por ter aceito o convite. A live foi maravilhosa. Estou à disposição. Obrigado a todos que nos assistiram. Deixei esse minuto final aí para você. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Né? Sempre uma honra estar aqui com você, conversando. E para quem nos assiste, saiba disso. Nem tudo são flores. Né? A gente vê o resultado aí. Né? Paulo todo sorridente, alegre. Sandra aqui, né? Tranquilo. Né? Mas teve muito suor. Né? E essa parte é importante. Sem que haja disciplina, sem que haja dedicação, sem que haja persistência e humildade também, você não chega em lugar nenhum. Tá? A humildade é essencial. É isso aí. Obrigado a todos pela atenção.
Tchau, Sandro. Obrigado. Tchau, gente. Até mais, Até a meu amigo. próxima.